como você conseguir explicar a euforia do jogo contra o Volta Redonda se transformar numa extrema preocupação, secar todos os jogos uma semana depois? Eu não consigo, não sei você, mas talvez quem possa explicar isso seja Mazzola Júnior, nosso treinador, que deu entrevista após a derrota, dura derrota para o Atlético por 3-0 na noite de sábado. Como nós não tivemos live pós-jogo, eu vou até dar 2 centavinhos de opinião aqui. Eu achei até que a postura do time não foi ruim. Claro que ela esbarrou em alguns problemas. Uma coisa ficou provada, que esse time sem Vico, ele perde muito ofensivamente. Mas a postura dele foi até interessante em relação a o que foi o jogo contra o Caxias, onde o time foi muito apático. Dessa vez o time buscou, acabou tomando um gol muito conta de um talento individual do jogador, cobrou uma falta perfeita no ângulo de Jefferson sem possibilidade, Confiança teve que se abrir e acabou tomando os outros gols de um time muito, mas muito interessante do Atlético, não tinha visto jogar ainda, mas enfim. Se tem alguma boa notícia é que pelo menos a postura mudou e talvez a gente tenhamos alguma esperança, enfim, de voltar para casa, jogar esses 2 jogos, fazer os pontos necessários e se livrar desse inferno que é a Série D. Beleza? Meu nome é Mike Gabriel, sejam bem-vindos ao canal Dragão de Aracaju e vamos agora de react com da coletiva do técnico Mazzola Júnior. Imagens cedidas gentilmente pela equipe da comunicação do Confiança. Segue aí na tela. Antes, deixe seu like, se inscreva no canal, faça aquele ritualzinho que você já conhece, manda esse vídeo também lá no seu grupo de WhatsApp. Agora vamos que vamos ouvir as palavras do professor Mazzola Júnior. Antônio Costa, Rádio APLP. Mazzola, Confiança infelizmente perdeu as oportunidades que criou, terminou perdendo um jogo por 3-0. Qual a sua avaliação do jogo? O resultado é um pouco pesado pelo que aconteceu na partida, né? Eu acho que o primeiro tempo do Confiança foi muito aceitável, fizemos um belo jogo, criamos chances de gol, finalizamos muito mais do que o Atlético. O Atlético apenas teve nos contra-ataques o seu forte, inclusive o primeiro contra-ataque que acabou saindo a falta, e aí o gol de falta é mérito do jogador. É indiscutível a qualidade da cobrança. Mesmo assim não baixamos a guarda, fizemos um primeiro tempo muito aceitável, tivemos chance de fazer o gol, não fizemos, e aí no início da segunda parte, que a gente já tinha preparado, corrigido algumas situações que aconteceram menos boas na primeira parte, o gol logo ao começar o segundo tempo, mais uma vez num lance de bola parada, e aí a equipe sentiu bem, mas mesmo assim eu acho que o Atlético não cria muitas situações a não ser nos contra-ataques, e nós tínhamos que arriscar no final do jogo, tirando o terceiro zagueiro, e aí numa falta a nosso favor, no contra-ataque eles acabaram matando o jogo. Acho um resultado pesado, para quem assistiu o jogo aqui, deve também concordar com essa nossa opinião. Análise perfeita do professor Mazzola. Realmente o time foi bem, como eu falei, gostei da postura do time. Se tivesse tido a mesma postura em Caxias, talvez o resultado fosse diferente. Claro que Caxias teve toda a questão da proximidade do jogo contra o Volta Redonda, deslocamento que não foi tranquilo, enfim, várias questões contra o Caxias. E contra o Atlético foi isso, o Confiança começou muito bem, começou pressionando, e aí teve uma falta ali na entrada da área, o Atlético foi lá, marcou o gol de falta, e aí um time que já estava praticamente classificado, jogando em casa, e ainda não tentando até amassar o Confiança, mas não conseguindo, a marcação do Confiança encaixou muito bem, mas acabou que o Dragão, como tem muito problema de ataque, a gente já vem falando isso ao longo de toda essa Série C, basta ver que a gente fez os 4 gols contra o Volta Redonda, mas não fez nenhum gol e nem chegou perto de fazer contra o Caxias, e no sábado também não fizemos um gol sequer. É um problema de ataque recorrente, vem desde a reta final do Campeonato Sergipano. Mas a postura do time foi interessante, o time quase faz
dar uma aprontada ali pro Atlético, e realmente o placar foi mais elástico do que o jogo transpareceu. O Atlético teve algumas chances, uma bola parada, depois quando o Confiança se abriu, acabou que surgiram mais chances e nenhuma dessas o Atlético fez o 3-0. Como eu falei no secador ligado, que ainda tá no ar e talvez ainda seja relevante dar uma olhada, é uma derrota que estava muito na conta. E claro que o Confiança poderia aprontar das suas, como já aprontou em outros momentos, mas era bem difícil realmente. Agora é lamber as feridas e temos ainda 3 desafios, ainda estamos fora da zona de rebaixamento. Dificilmente a gente entrar na zona de rebaixamento nessa rodada, mas precisamos realmente reagir nesses jogos, principalmente nesses 2 jogos em casa, para não ir com problema nenhum para São Luís para o jogo final. Sigamos. Milena Oliveira, do programa Maria Chuteira. Mazola, agora realmente não existe mais a chance de classificar. O Confiança vai jogar para tentar se manter na Série C e vai ter mais 2 jogos difíceis em casa contra times da primeira parte da tabela. Faz o convite para a torcida azulina marcar presença e ajudar o time na luta pela permanência. Como sempre, a gente já não enganava o torcedor lá atrás, né? Lá atrás eu já falei essa situação quando nós empatamos com o Ferroviário, se eu não me engano, né? Não adianta a gente iludir o torcedor, não. Não adianta a gente iludir o torcedor e sinceramente, nesse momento, já fazem 40 dias que eu estou aqui, nós não podemos, de maneira alguma, julgar a intenção de acesso. Temos que ter muito cuidado nessa situação para não provocar essa expectativa que pode se tornar frustrante, né? Sempre. Os clubes devem tomar muita atenção em relação a isso. Com certeza, a gente tem certeza absoluta que o torcedor do Confiança hoje não ficou tão frustrado como foi na quarta-feira passada. A equipe hoje não merece críticas, não. Na minha opinião, o Confiança faz um primeiro tempo muito aceitável aqui contra o Atlético, que é o melhor time do campeonato, um dos melhores times do campeonato. Então, peço sim o voto de confiança para o torcedor, né? Com certeza, no sábado, o Batistão vai estar lotado e vai nos apoiar, e com o apoio do nosso torcedor lá em Aracaju, o Confiança é muito forte. Vamos tentar recuperar algumas situações de lesões aí que tivemos com o Vico, que tivemos com o Ilha também nesse jogo, e vamos preparar bem a equipe para fazer um grande jogo contra o Remo e começar a espantar essas nuvens negras que teimam ou insistem em jogar dentro do nosso grupo. Algumas coisas a comentar, principalmente essa história de nuvens negras que jogam dentro do nosso grupo. O que está acontecendo aí que a gente não está sabendo nos bastidores? Crise, será? Aí é uma coisa para a gente tentar investigar. Vou tentar ali mexer os meus pauzinhos e entender. Agora, sobre a resposta como um todo, acho que eu gosto dessa postura de Mazzola de ser super sincero. Ele realmente, em nenhum momento, eu não fiz react das entrevistas dos jogos por alguns problemas pessoais, mas eu ouvia as coletivas e ele falava, realmente não dava essa esperança vã, e a gente, após a vitória contra o Volta Redonda, eu também falava, não dá para ter esperança, a gente fez até umas contas aqui, e viu que seria um cenário muito difícil de um time fazer uma campanha nessa reta final quase perfeita, que era muito difícil, está provado aí pelos resultados que era realmente bem improvável. Sobre a postura do time contra o Atlético, concordo com ele, o torcedor, a questão é que nem todo torcedor conseguiu ver, porque esse jogo foi exclusivo do Zapping, acho que é isso, foi exclusivo do Zapping, nem todo mundo conseguiu assinar, os links piratas caíram muito cedo, então não dá para analisar, mas o time realmente teve uma postura melhor em relação ao que foi contra o Caxias, e a gente espera que realmente a torcida faça a sua parte. Acho que não adianta, o torcedor tem que fazer a crítica, o torcedor tem que criticar a diretoria, tem que criticar o planejamento, os jogadores, até o próprio Mazzola. Agora, a nossa parte é ir pro estádio, empurrar o Confiança. O jogo vai ser um sábado de tarde ou de noite, é um horário bom, empurrar o Confiança. A gente precisa muito de vencer o Remo, porque se a gente vence o Remo, ainda não escapa do rebaixamento, mas não entra na zona. Pô, a grande questão é pegar o São Bernardo e o Sampaio nas últimas rodadas dentro da zona de rebaixamento, precisando fazer um montão de conta. Isso não é legal. Então, muita coisa passa por vencer esse Remo, mesmo com o histórico não sendo tão favorável assim, jogando contra o Remo em Aracaju, mas já que os tabus estão aí para ser quebrados, a gente está quebrando vários ao contrário,
quem sabe mais um aí há de ser quebrado contra o Remo de Rodrigo Santana. Outra coisa preocupante foram as lesões de Vico e William Santana. Ele disse que espera poder contar com esses jogadores. Vico já não jogou contra o Atlético, o William Santana pode ter se lesionado ao longo do jogo, é uma preocupação. São os dois principais jogadores no nosso ataque. Claro, o Yuri vem fazendo boas partidas, vem despontando, mas no momento são os dois principais jogadores ofensivos. Sem eles a coisa dá uma complicada boa. Espero que realmente o DM consiga recuperá-los a ponto. Sigamos. Mazola, o que faltou para conseguir resultados melhores nessa sequência fora de casa? Cara, eu sou muito... Pra mim, quem ganha jogo, quem faz mais gol. Nós não fizemos gol em nenhum dos dois jogos. Oportunidades tivemos. Acho que no jogo do Caxias foi uma outra história, foi uma outra atitude, um outro comportamento, e nós pagamos o preço por isso. O Caxias foi melhor, foi merecedor. E hoje, na minha opinião, na primeira parte nós tivemos chance também de fazer o gol, não fizemos e fomos punidos com o mérito dos jogadores, cara. O primeiro gol do Atlético é mérito do cobrador, né? E o que faltou foi a gente fazer gol, porque criar nós criamos, né? Criar nós criamos, hoje aqui principalmente nós criamos várias situações de finalização e não fizemos. E hoje jogamos com uma equipe muito qualificada, que aqui dentro é muito difícil de ser batida, né? E é isso, esse foi o final da entrevista do professor Mazola Júnior. Ele foi bem sincero, assim. O que faltou foi o gol. Realmente, o time que não faz gol não tem como ganhar. É um dos princípios do jogo. Você tem que fazer mais pontos que o adversário. Pontos no futebol, já que estamos em momento olímpico, né, falando de ponto no futebol é gol. Então, você tem que fazer mais gol que o adversário para vencer. Mas ele falou uma coisa muito interessante, a postura. A gente enfrentou um time do Caxias que se equivale ao nosso. E olha se o nosso não for melhor. Só que a postura do time, ele falou, foi uma postura errada, foi uma postura covarde, foi uma postura recuada. Não sei se o cansaço bateu, problemas de logística, mas enfim. Como eu não sei, eu não vou cravar essas questões, eu tô falando pelo que eu vi. A postura foi muito defensiva, deu muito a bola pro Caxias, esperou muito o Caxias. Já no segundo jogo contra o Atlético, a postura foi outra. A postura foi mais aguerrida, foi mais ofensiva, foram mais para cima. E a gente acabou esbarrando agora, comparando time a time, o time do Atlético é muito melhor do que o nosso. O time do Atlético, talvez seja um exagero até, mas eu ouso dizer que é um time da Série B jogando Série C. Muito jogador interessante. E aí, na impossibilidade que o cara teve de cobrar a falta, ele meteu uma falta no ângulo, desestabilizou completamente a estrutura do técnico que Mazola preparou, mas ainda assim o time voltou para o jogo e no segundo tempo, logo no início, em outra bola parada, acabou saindo o segundo gol do Atlético. Diante disso, o time realmente não teve como reagir. A gente entende também essa circunstância de jogo que, por exemplo, nos favoreceu em outros jogos também, onde a gente marca cedo e acaba deixando o adversário mais acuado, conseguindo dominar o jogo. Essa ida fora de casa, a gente esperava pelo menos trazer 1 ou 2 pontos, trouxemos 0 ponto, mas muito se deveu realmente à falta de postura. Se tivéssemos a mesma postura que entramos contra o Atlético em Caxias, dificilmente a gente perderia aquele jogo, até que a gente perdeu na última bola. Se a gente tivesse marcado cedo, talvez a gente tivesse hoje com uma vitória, talvez a gente tivesse hoje fazendo contas mais fáceis para escapar do rebaixamento. Mas agora, analisar, ver os erros, ver os problemas, trabalhar essa semana toda, lotar, não sei se a gente consegue lotar, infelizmente nunca mais a gente fez uma lotação boa no Batistão, tirando as finais de Sergipano, mas ir com um bom número de torcedores para o jogo contra o Remo, porque é um jogo fundamental. A gente pega esse Remo, vence o Remo, a gente vai enfrentar um São Bernardo já classificado, talvez até desmobilizado, para conseguir 1 ponto, talvez com 20 pontos, eu acho que a gente está se livrando desse rebaixamento, mas enfim, para conseguir aí a nossa permanência e ir para São Luís apenas para conhecer a bela Ilha do Amor. É isso, meus amigos e minhas amigas, essas foram as palavras de Mazola Júnior. Esse foi o nosso react da coletiva do nosso querido treinador. Manda aí sua opinião, o que é que você achou do jogo, o que é que você está achando da gestão de Mazola, e já vou lançar a braba.
Você defende a permanência de Mazola pro ano que vem, caso a gente permaneça na Série C? Manda sua resposta aí pra gente continuar o papo desse vídeo na caixa de comentários. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e